As Jacobitas, de Humberto de Campos. Chegada há pouco do Oriente, onde visitara em companhia do esposo alguns países exóticos, Dona Margaridinha descrevia aos seus vizinhos de mesa, no banquete oferecido ao casal pela excelentíssima viúva Santos Soutelo, algumas curiosidades que mais lhe haviam ferido a atenção. A coisa mais interessante que eu assisti, dizia sorridente, enxugando com o guardanapo de linho os seus polpudos lábios cor de cereja, foi um costume dos jacobitas, seita religiosa cujo mosteiro visitamos no Malabar. As damas vizinhas descansaram o talher para ouvir melhor, e Dona Margaridinha, irrequieta e risonha, contou: quando um jacobita se casa, o seu primeiro cuidado consiste em ir ao templo no mosteiro e pedir ao seu Deus que lhe dê uma descendência numerosa e sadia para maior esplendor da religião. Feito isso, toma diversos pedaços de papel, escreve em cada um deles um nome de homem ou de mulher, mete-os em um canudo de bambu que os sacerdotes lhe oferecem e, colocado a certa distância do ídolo, sopra o canudo com toda a força. Impelidos assim, os papeluchos partem rodopiando, e quantos caiam sobre o altar, tantos serão os filhos que o casal deve ter. Esplêndido! Exclamaram as senhoras rindo. Esplêndido! À observação, porém, de uma que lhe ficava mais próximo, a linda viajante objetou jovial: eu experimentei sim. E sem olhar para o marido, que a fixava severo, continuou: Alfredo tem, como não é segredo, um desejo enorme de ter um filhinho. E é natural, coitado, enquanto estamos no vigor da idade, os filhos não nos fazem falta, porque viajamos, passeamos, nos divertimos. Mas, depois, na velhice, é que se sente a tristeza, o abandono, a solidão. Pensando nisso, nós fomos um dia no Malabar, ao templo dos jacobitas. A senhora? Então, era o último recurso, filha. Chegando lá, Alfredo escreveu uma porção de nomes, bem uns 50, em outros tantos pedaços de papel, meteu-os no bambu e soprou com toda a força. E quantos caíram no altar? Indagaram as senhoras interessadas. E madame? Nenhum, meninas, nenhum. E explicou. Ele, na sua ansiedade, havia posto o papel demais do bambu e entupiu o canudo e soltou uma das suas gargalhadas sonoras, altas, musicais, enquanto o marido, vermelho, se engasgava a um canto, com a sobremesa à semelhança dos canudos do Malabar. A Chácara, de Humberto de Campos. Nestes tempos, em que, embora com dinheiro no cofre, no banco ou no bolso, não se encontra no Rio uma casa, mesmo de segunda ordem, para alugar ou adquirir, é de meter inveja a felicidade do comendador Severiano Braga de Souza com a sua chácara monumental, situada, como numa floresta, em pleno coração do bairro de Botafogo. A propriedade do comendador Severiano constitui, realmente, um dos orgulhos do Rio de Janeiro. O prédio, que pertenceu ao saudoso Visconde de Coroatá e mais tarde à baronesa de Itapiru, é, depois das reformas a que foi submetido, um verdadeiro palácio. O que, porém, valoriza ainda mais tudo aquilo é o terreno beneficiado pela mão dos seus antigos proprietários e conservado com zelo religioso pelo opulentíssimo capitalista que atualmente o possui. Informado da existência dessa preciosidade, eu próprio me fiz um destes dias convidado e atirei-me a visitar o comendador. E foi para mim um deslumbramento aquele conjunto de maravilhas em que se casam numa suave harmonia que embala os sentidos, a inteligência da arte e a graça inocente da natureza. Quer então ver esta sua casa? Observou satisfeito o antigo presidente do Banco Popular Carioca. E, tomando-me pelo braço, levou-me a percorrer um a um os pontos encantadores da chácara. Isto aqui, observou-me, apontando-me um enorme viveiro em que pipilavam toda sorte de passarinhos nacionais ou exóticos.
Isto aqui é o meu encanto de todas as manhãs. Temos aqui o melro, o corrupião, o rouxinol, o periquito, a cambaxirra, o curió, enfim, 200 ou 300 aves diferentes. E, como se eu não soubesse, explicou-me com ênfase. É o aviário. Mais alguns passos e ao fundo de uma gruta iluminada, onde peixinhos de 1000 espécies rabiavam como joias vivas em pequenos depósitos de água límpida, esclareceu-me com a mesma erudição. É o aquário. Examinados os recantos da caverna encantada, que me transportava, como num sonho, ao fundo maravilhoso do oceano, passamos adiante. Era uma espécie de clareira, de várzea chã, onde se estendia, cheirando e florindo um tapete macio, úmido, multicor de ervas aromáticas. É o herbário, ensinou-me o comendador. Nesse momento, porém, chamaram a minha atenção umas latadas enormes, artisticamente dispostas, formando caminhos ensombrados. Endireitei os óculos para examinar melhor e vi. Tratava-se de uma admirável plantação de parreiras abertas em frutos, em que os cachos, amarelos, uns roxos, outros, pendiam sumarentos, brilhantes e numerosos, como bolhas de ouro ou de vinho, suspensas miraculosamente das folhas. Magnífico! Exclamei deslumbrado. O comendador inflou a barriga, sorriu, desvanecido, e, estendendo o dedo no rumo do parreiral, explicou com orgulho. É o uvário.